Atos capítulo 4, versículo 7. Atos capítulo 4, versículo 7 da palavra de Deus, que me veio ao Espírito na oração da tarde e da manhã, e creio que o Senhor nos abençoará. Nós vamos ler o texto e contexto, mas quero ler esse versículo, irmão. Capítulo 4, versículo 7. A palavra diz: e pondo-os no meio deles, indagavam, perguntavam, indagavam: com que poder, ou em que nome fizeste isso? Vamos orar uma palavra de oração, amém, irmãos? Deus abençoe nossos irmãos, santificado o nome de Jesus. Família da irmã Rose de São Paulo, daqui é parente de São Paulo da irmã Rose? Família da irmã Rose, Deus abençoe, amém. Deus abençoe os irmãos que vieram de outra cidade para esta reunião. Pai, obrigado pela simplicidade, está em 2 ou 3 em teu nome. De todo o coração nós pedimos que o Espírito Santo unja essa palavra. Queremos receber a revelação da palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, minha palavra é uma palavra, eu creio, simples, mas uma palavra para os irmãos amadurecidos. Irmãozinho, esposa, Deus abençoe, irmãozinho. É o Zinho, né? É o Zinho, né? Antôniozinho é o irmão, né? Antônio, Deus abençoe. Eu estava orando por ti, chamando de Zinho, então Deus abençoe o teu irmão. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, essa palavra que me veio ao coração é uma palavra madura. É uma palavra assim que vai, para os irmãos entenderem, eu creio que a pessoa mais simples vai entender, mas é uma palavra no nível alto. No nível alto não porque nós somos superiores e bons pregadores, mas no nível que eu estou falando aqui, espiritual. Nunca, irmãos, nunca, nós sabemos, cada pessoa que está aqui nascida de novo, está vendo o embate, a guerra espiritual desses dias. Nesses dias, e vai aumentar essas batalhas espirituais, não só aqui nós, na cidade, na localidade, no estado, na nação, isso é na terra. Isso aí, essas opressões, elas vão crescer, irmão. E quem lê a palavra não deve jamais se escandalizar. Quem está lendo a palavra, como disse um irmão do passado, há pessoas que se perturbam pelos acontecimentos mundiais porque não lê a palavra. Quem lê a palavra está vendo que tudo isso já foi falado, já foi profetizado. O Senhor Jesus disse o que, irmãos? Tenho-vos dito estas coisas. Já tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, ele venceu o mundo. Vê o que é o mundo. E me veio a palavra de oração do capítulo 5, versículo 4 de 1 João, que fala, o que 1 João 5,4 fala? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmão, qual é a fé da igreja? Qual é a fé dos crentes genuínos? O que é fé? É aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, consegue dizer Jesus Cristo é o Filho de Deus? A palavra diz que até nós experimentarmos que quem está liberto de uma opressão maligna ou não, é perguntar para essa pessoa, repita comigo. A palavra diz no capítulo 5 também. Capítulo 4 de 1 João 1, 2 e 3 fala: provai os espíritos se são de Deus. A palavra diz que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e nascido de Deus. Você consegue dizer essa palavra clara do teu coração, com convicção, não da boca para fora? Jesus Cristo veio em carne. Fala, irmão, Jesus Cristo veio em carne.
Jesus Cristo veio em carne. Fala. Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio em carne. Jesus é o Filho de Deus. Ele venceu todo esse sistema maligno e caído. E a vitória que vence todo esse sistema caído é a vitória do seu nome, é a vitória da sua ressurreição. Ele morreu, ressuscitou, ele está à destra do Pai. Ele voltará, ele está vindo para arrebatar a sua igreja. Invocamos o nome poderoso, glorioso, único, santo e verdadeiro do cabeça do universo, o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo poderoso. A igreja é um corpo poderoso, irmão. O corpo universal na terra, o corpo universal, a igreja tem um cabeça da igreja verdadeira. Não que nós sejamos a igreja verdadeira. Não estamos falando aqui de mundo evangélico, irmão. Até o mundo evangélico hoje é dividido em esquerda e direita. A igreja só tem um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. A igreja está fora do sistema. A palavra igreja nós já entendemos, eclésia, chamados, reunião do chamado para fora. É o significado da igreja. Então, para fora do quê? A nossa reunião tem que ser para fora de tudo desse sistema religioso, político, maligno, desse mundo. Porque esse mundo crucificou o Senhor. Esse mundo, ele rejeitou o Senhor. E olha bem, irmão, vamos mostrar pela palavra, não só o mundo político como o mundo religioso. É a oposição contra o testemunho. Nós temos que ter testemunho. E o testemunho, capítulo 5, versículo 5 de 1 João fala, essa palavra, irmãos, nós temos que orar. Ora, o Espírito é que dá testemunho. E o Espírito é a verdade. O Espírito é a realidade. Só uma pessoa pode testemunhar da verdade, que é Cristo, o Espírito Santo. Então, se não vem do Espírito Santo a palavra, irmãos, ela não é verdadeira, não há um testemunho. E a obra desse mundo, presta atenção, 1 João 5,19 diz que o mundo todo está onde? Sepultado, jaz no maligno. O mundo todo, irmão, todo sistema, não tem nada de bom aí, irmãos. Quem fala que tem algo de bom é mentiroso e não conhece a verdade. O mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo, irmão, quer sufocar o teu testemunho. E olha a esperteza, olha a sutileza, olha a sabedoria. Irmãos, a sabedoria do inimigo é coisa além da nossa imaginação. No capítulo 28 do livro de Ezequiel disse, tu és mais sábio do que Daniel. Se referindo a quem? A Satanás, a Lúcifer. Tu és mais sábio do que Daniel. Você não está lidando com alguém, irmão, que não seja a velha serpente que já enganou a nossa mãe lá no jardim. E as mesmas astúcias. Ele quer sufocar o testemunho. Ele quer tirar a centralidade da verdade. Mas nós temos que invocar, aleluia, aleluia. Que você possa orar, irmão, se você quer manter uma vida espiritual autêntica, dizer, Senhor, Senhor, eu falo com amor aqui, Senhor, que nada e ninguém tire essa comunhão que eu tenho contigo, no nome de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Eu falo de coração, estava quebrantado, orando à tarde no meu quarto em lágrimas, sempre. Não tem uma oração que Deus não me traz, me leva lá quando eu tinha 21 anos, e é quebrantado. Uma oração que eu fiz em 21 anos, eu sempre falo para os irmãos, eu tinha 21 anos, eu estava orando uma madrugada na graça de Deus, como estava hoje à tarde, e o Senhor me fez lembrar desse voto, desse clamor, que eu gritei na minha alma, do fundo do meu coração, Senhor, que nada e ninguém tire a minha comunhão contigo. Sempre o Espírito me faz lembrar essa palavra, nada e ninguém. Eu amo os irmãos, mas não amo os irmãos mais do que o Senhor. Amo minha família, mas não mais do que o Senhor. Para o mundo é fanatismo, para nós é a verdade. O Senhor disse, quem não toma sua cruz e segue-me, quem me ama, me segue. Toma a sua cruz e segue. Aquele que ama o pai, a mãe, o marido, o filho, mais do que a mim, é só religião mentirosa, é só religião falsa. Toca em alguma coisa material, toca na saúde, toca num filho, pronto, já se escabela, se desliga. Isso é religião, irmão. O novo nascido, que recebeu um novo coração,
e uma nova vida, mesmo que tenha todas as lutas. Vai ao Senhor e diz: Senhor, Tu és justo, obrigado por tudo. Quem é que dá graça em tudo? Nascido de novo, que tem o nome escrito no livro da vida e que tem o testemunho, que tem o Espírito. Então todo o testemunho tem que ser dado para o Senhor. Capítulo 3 de Romanos fala: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Todo homem pode ser mentiroso, mas Ele é verdadeiro, e o testemunho dele é verdadeiro e não mente. Amamos o Espírito Santo. Ele é que dá testemunho da verdade. Ele é a verdade. Seja cheio da verdade, irmão. Não aceita mentira desse mundo, de situações, como nós cantamos, de circunstâncias. Não tire da comunhão que você diga: Senhor, eu te amo. Diga para você que tu ama. O Senhor quer ouvir que você diga: você ama Ele, irmão. Pedro, tu me ama, Pedro, mais do que estes. Olha que pergunta. Pedro, tu me ama? Depois que ressuscitou, Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. O Senhor perguntou para ele: tu me ama, Pedro, mais do que estes? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, Simão Pedro, tu me ama mais do que estes? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Mas o Senhor perguntou a terceira vez: Simão, Pedro, tu me ama? Ele se entristeceu muito. E ele disse essa palavra: tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Tu conhece tudo. E tu sabe que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Quando era moço, quando era jovem, tu fazia o que querias. Mas quando amadureceres e tornares-te velho, outros te pegarão pela mão e te levarão a fazer coisas que não queres. Ali o Senhor estava profetizando com que morte Pedro morreria, martirizado, para glorificar o Senhor. Aleluia. Outros te pegarão pela mão, te levarão, tu me amas? Te levarão à morte, te levarão para o sacrifício, te levarão para o martírio. Aleluia. E a história primitiva fala que eles crucificaram Pedro em Roma, e Pedro disse: não sou digno de ser morto como meu Senhor. Me crucificaram de cabeça para baixo. Martirizado, amou até o fim. Porque não era da boca que ele estava falando, era do coração. Tu sabe que eu te amo. Senhor, eu te amo. Como é bom dizer essa palavra nessa reunião, não é para ele essa reunião, irmão? Isso aqui não é um culto, irmão. Isso aqui não é culto. Culto é a igreja evangélica. Isso aqui não é culto, isso aqui é reunião para o Senhor, irmãos. Para abrir a boca e dizer: Senhor, eu te amo. Obrigado por o Senhor mesmo, com todas as circunstâncias e luta, eu estou aqui porque te amo, Senhor. Não estou olhando para A, para B, para carne, para sangue, para pessoa, para situação financeira, problema. Ó, Senhor, mesmo com dor, com cálculo renal, com problema na coluna, mas eu estou aqui porque te amo, Senhor. Diz a Ele que tu ama Ele, irmão. Senhor, com todas minhas fraquezas, com todas as minhas falhas, com toda a minha miserabilidade, Senhor, ainda que não sou nada, eu posso dizer do fundo do coração que eu te amo, Senhor. Diz para Ele que tu ama, abra a boca. Ame o Senhor, irmão. Ele é eterno, irmão. Nele está a tua vida eterna. Nele está a tua vida eterna. Além da morte, nele está a tua ressurreição, a ressurreição dos mortos. Nele está a tua salvação, tua redenção, tua nova vida. Bendito é o nome do Senhor. Com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Então com a boca confessa: Senhor, Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo, Senhor. Obrigado por essa reunião maravilhosa, eu te amo, Senhor. Então, irmãos, qual é a palavra? Há um terrível, olha bem a palavra, há uma terrível oposição ao testemunho. Há uma oposição terrível. Vou mostrar aqui pela palavra, irmãos, como desde a morte do Senhor, a perseguição dele. Ele foi perseguido 24 horas durante 33 anos e meio, desde quando nasceu. Já tentaram matar quando criança. O diabo colocou no coração de Herodes matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Quando ele teve a revelação dos magos sobre o nascimento do Senhor, e os magos disseram para o rei Herodes: aonde é nascido o rei de Israel? Ele se apavorou, chamou os sábios
do reino, os sábios da Bíblia, os sábios do Velho Testamento, e perguntaram: aonde vai nascer? E eles abriram a Bíblia, eles abriram Miqueias e disseram: em Belém. Em Belém. Ele se apavorou e disse para os magos: vai, acha ele. Quando achar ele, me avise, que eu quero também ir para adorar. E quando os magos acharam o menino naquela estrebaria, lugar de excrementos, não tem palavra manjedoura, é palavra bonita inventada pela religião. Ele estava lá no meio de animais, no meio de estrebaria, no meio de excrementos, porque as estalagens, pregador de prosperidade, me explica isso. Porque as estalagens, hotéis da época não tinha lugar para acomodar Maria e José, e ela estava com dor de parto. Mandaram para o lugar aonde? Seria um estacionamento hoje. Irmão, lá numa garagem, num canto de uma garagem que é a estrebaria, os animais que eles usavam, joga lá, vai lá, tem um lugar lá não paga nada. E lá nasceu nosso Senhor. Lá nasceu o meu e teu Senhor, numa estrebaria. Santificado é o nome do Senhor. Quando os magos acharam, a Bíblia fala que eles trouxeram, adoraram, trouxeram dádivas, ouro, prata, incenso, tudo um simbolismo aqui. E foram. Quando eles iam voltar para Herodes, o Senhor deu um sonho à noite. Para quê, irmãos? Eles se desviaram do caminho, mudar de caminho. Deus deu uma revelação para mudar de caminho, não voltar para Herodes. Esse é nosso Deus. A revelação vem e muda o caminho. Que o Senhor possa mudar os nossos caminhos, irmãos. Que eu traga a revelação hoje, nos tire do caminho errado de morte e nos leve para o caminho eterno, santificado o nome do Senhor. Quando Herodes soube que foi enganado, cumpriu-se Jeremias, Raquel chora pelos seus filhos, não quer ser consolada. Ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Irmão, mandou matar todas as crianças, o rei, o poderoso. Israel chorava pelas crianças e não tinha consolo porque perdia as crianças, todas as crianças. Pensou, irmão? Os soldados entrando de casa em casa dos judeus, de crianças de baixo de 2 anos, matando, degolando as crianças. Então o Senhor foi perseguido desde a sua infância, criado no lar simples de um carpinteiro. Por isso que o seu nome era carpinteiro. Ele era um carpinteiro. Santa profissão, era um carpinteiro. Com José, seu pai. Ele era nascido de Maria, não de José, mas era o primogênito. Maria teve vários filhos depois, fora as filhas. A Bíblia fala isso. Bendito o nome do Senhor, amém, irmãos? E quanto à perseguição desde menino, até depois de grande, depois que ele vai ser chamado para o ministério, quando passa pelo batismo, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre ele e leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo, depois de 40 dias de jejum. Quanto sofrimento, quanta rejeição, quanta dor nosso Senhor sofreu. Santificado é o nome do Senhor. Se hoje, irmão, nós estamos no Espírito de Cristo, uma palavra para mim e para você, irmão, que está passando uma luta, que está passando um problema, que está passando uma opressão, a Bíblia fala, irmãos, que o diabo, o vosso adversário, ruge ao derredor, procurando alguém para destruir, o qual resiste firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão em vossos irmãos em todo o mundo. Capítulo 5, versículo 8 e 9 de 1 Pedro, irmão, se nós estamos sofrendo, nossos irmãos do mundo todo estão sofrendo. Santificado é o nome do Senhor. Há uma pequena partícula de sofrimento em cada membro do corpo de Cristo, uma luta, uma opressão, mas nós sabemos de onde vem e temos que resistir no nome de Jesus. Sujeitados a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitados a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele já chegará a vós. Capítulo 4, versículo 7 e 8 de Tiago. Oramos em nome de Jesus. Senhor, abre mais nosso entendimento, Senhor. Abre mais nosso entendimento pela palavra, Senhor. Ajuda-nos, abre nosso entendimento para receber a palavra. Santificado é o nome de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Tem aquele ventilador, irmãos? Ventilador, tinha o ar para ligar, mas também. Irmãos, Senhor, todo o ministério abençoando, expulsando demônio e fugindo.
sempre nos montes. Amém, irmãos? As raposas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Noites nos montes, depois de ministrar. Pagou o preço falando do reino, mas nós sabemos que o fim foi doloroso. Não estou aqui, irmão, para dramatizar, não. Não estou aqui para dramatizar, não. Porque isso é uma coisa do Espírito. Não é drama. Nós sabemos que ele foi à cruz. E lá na cruz foi despedaçado e moído por nossas iniquidades. Carregou nossas doenças. Carregou as nossas doenças na cruz. Todas as nossas enfermidades. Transpassado e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Declara a tua cura nessa reunião, irmão. Declare a cura pela fé, em nome do Senhor. Eu sou curada. Estou curado desse câncer, dessa mancha. Estou curado dessa enfermidade. Estou curado dessa dor do estômago. Em nome de Jesus, as crianças sejam curadas. O Senhor carregou nossas enfermidades da cruz. O Senhor morreu, ressuscitou. Só uma. E ficou 40 dias aparecendo, desaparecendo, pregando com respeito ao reino de Deus aos seus discípulos. Agora veja só, irmãos. E ele ia ascender aos céus. E antes de ascender aos céus, ia sentar à destra do Pai. Ele disse o quê? Recebereis poder. Escute essa palavra, simples. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Essa palavra no grego, nós sabemos, a palavra no grego testemunho aqui é mártir. Olha aqui, irmão, mártir. Então o Espírito Santo em nós que dá o testemunho. É Ele que dá o testemunho. Então como é que o Espírito Santo dá um testemunho? Usando quem? Os membros do corpo de Cristo. Nós temos um Espírito, Ele está em nosso Espírito, e esse testemunho tem que ser verdadeiro no nome do Senhor. Então o Espírito Santo, irmão, ele quer testemunhar. Então, por isso que há uma oposição contra esse testemunho. Vou para a palavra já. Só uma palavra para eu vou entender aqui, uma introdução. Capítulo 4, versículo 1. Acompanhe a Bíblia comigo. Estando eles a falar, os discípulos, apóstolos, sobrevieram, olha bem a palavra, irmãos, com muita atenção, sobrevieram-lhe quem? Os sacerdotes. Olha agora a palavra, o capitão do templo e os saduceus. Muito, olha a palavra, muito perturbados. Muito o quê? Perturbados por ensinarem, olha o testemunho aqui, ensinarem os apóstolos, eles, o povo, os apóstolos, o povo, e anunciarem o quê? Em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Deixa a Bíblia aberta, irmãos, não é coisa pequena a ressurreição dos mortos. Irmão, crê na ressurreição dos mortos, irmão? A irmã crê que os mortos ressuscitarão? Que pode ser cremado em pó, pode virar cinza, que a Bíblia fala que ressuscitarão? Você crê ou não crê, irmão? Então, se você não crê que há ressurreição, você não crê em Cristo. Como pode alguém ressuscitar? Isso é fé. E a palavra diz que os apóstolos pregavam a ressurreição em Cristo. O sinédrio, veja só, irmãos, o sinédrio formado pelos capitão do templo, os saduceus, tudo reunidos. O sinédrio seria para nós, sinédrio quer dizer concílio. O sinédrio seria hoje para nós, Supremo Tribunal Federal. Só que esse Supremo Tribunal Federal, que era o sinédrio da Bíblia, não era composto por homens comuns, irmão, na Bíblia. Eram homens conhecedores da palavra, judeus, saduceus, fariseus, eram homens que eram peritos no Velho Testamento. E tinha o capitão do templo, eles que administravam o templo. Eu estou falando de um poder religioso tremendo, irmãos. E um povo que tinha a palavra, tinha a Bíblia, tinha o Velho Testamento.
Quando houve esse milagre no capítulo 3, que foi levantado um paralítico, as pessoas dão muita atenção para o paralítico, em que 5.000 pessoas se converteram, mas não era, a perseguição não era pelo milagre e nem pela multiplicação do povo. A perseguição era contra o testemunho de Cristo, a ressurreição em Cristo, a nova vida em Jesus Cristo. Já pensou, irmão? As pessoas estão tremendo com medo de morte. As doutrinas erradas das religiões, que falam que a pessoa morre e dorme ali, dorme, mas o Espírito já está com o Senhor. A Bíblia fala que o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. O Senhor disse para aquele assassino que se converteu na cruz, que ouviu a oração do Senhor. Quando o Senhor estava lá na cruz, o Senhor orou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 2 assassinos, um da direita e da esquerda, um zombava, mas aquele, ao ouvir a oração, ele se converteu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então há um paraíso, irmão, glória a Deus. O Senhor morreu na cruz e ele ia ao paraíso. A palavra diz que ele foi ao centro da terra, às profundezas da terra, onde está o Hades, o lado bom do Hades e o lado ruim do Hades. No capítulo 16 de Lucas fala sobre o lado bom, que é o seio de Abraão, onde estão os crentes convertidos, e o fogo que separa eles, a parte ruim do Hades, é o fogo que chamam de inferno, onde estão as pessoas que não confessaram Cristo. Então, hoje mesmo fala comigo no paraíso. Mas vai sair lá do Hades. Na vinda do Senhor vai sair lá do Hades. Do lado bom, do paraíso, vai sair de lá e vai vir para o corpo, lá no túmulo. Lá onde está o pó espalhado, e vai ressuscitar em nome de Jesus. Santificado o nome de Deus. Está vendo essa doutrina pregada hoje, irmão? Como é negligenciada isso? Tantas pregações e as pessoas não sabem, elas estão apavoradas com a morte. Que em Cristo nós temos salvação. Ao aceitar Jesus como Senhor, Salvador e vida, somos salvos. Você pode ter ouvido isso a vida toda, mas eu pergunto, irmão, você nasceu de novo? Eu falei pela manhã, nós nascemos da água do Espírito. Ao sair daqui, conversei com um comerciante evangélico e disse para ele: você nasceu de novo? Ele olhou para mim e disse: eu acho que nasci evangélico. Falei, irmão, anos, está lá numa denominação. Família de obreiros. Mas ele não pode me responder se nasceu de novo. Eu falei: tu nasceu de novo? Ao sair da oração da manhã aqui. E ele disse, rindo. Eles falam rindo, assim, meio vermelho. Eu acho que nasci, eu acho. Junto com uma criança, se ela acha que nasceu. Quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Que é uma nova criatura. Que as coisas velhas passaram, que tem vida nova, e que tem o Espírito Santo, não uma religião, e faz parte da igreja, que é a igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. Então, irmão, olha o ódio do Sinédrio, esse Supremo Tribunal Federal, chamando aqueles homens simples, com raiva de... Olha, não é eles, irmão, é o nosso inimigo, é o diabo, ele não quer que as pessoas saibam que Cristo, nele temos a ressurreição. Nele temos a ressurreição. Não é só a ressurreição depois que morre, irmão, e volta para o corpo, mas agora já, a Bíblia fala que nós já ressuscitamos no nosso espírito. Estávamos mortos em delitos e pecado, mas ele nos vivificou e nos ressuscitou. Oh, aleluia! Capítulo 2 de Efésios fala que nosso espírito já ressuscitou, então há uma nova vida em nós. E essa vida de ressurreição clama pelo Senhor, tem prazer de adorar o Senhor, tem prazer de louvar ao Senhor, tem prazer de pregar a palavra do Senhor, e tem prazer de reunir em nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, que prazer! Aí entra essa palavra, essa frase, irmão: os nascidos de novo não reúnem, presta atenção. Não é simples aqui. Não reúne por conveniência. A religião, desculpa, irmão, a religião, ela reúne por conveniência. Nós queremos em cura, queremos em provisão, mas esse não é o alvo. Eu não vim reunir aqui busca de prosperidade, solução de problema. Não vim por conveniência, então se eu não resolver aqui, eu vou lá. Se não resolver lá, eu vou atrás de um profeta não sei aonde, uma profetisa não sei aonde, um poderoso não sei aonde, um apóstolo santo que ia para um monte de Jeová não sei aonde. Isso é buscar por conveniência, irmão. São pessoas que não nasceram do alto.
Nós não reunimos por conveniência, nós reunimos por convicção. Sabemos que temos luta e problema. Eu falei em oração hoje à tarde, quero repetir diante de Deus aqui para os irmãos. Senhor, tu sabe que toda a luta que nós temos, nós acabamos aqui, nesse cantinho de joelho orando. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, tu sabe que nós vamos acabar aqui, chorando nesse cantinho, a vida toda, até que tu venha no nome do Senhor. Diga isso para ele, irmão. Senhor, tu sabe que aquele cantinho que eu oro, na minha casa, na palavra da oração da igreja, esse vai ser o meu caminho sempre. Pode ter problema, pode ter adversidade, coisas que eu não compreendo, coisas que eu não entendo, embates espirituais, problema financeiro, luta na família, luta que vem, tribulação no casamento, mas nós acabamos aonde? Desviado? Isso é buscar Deus por conveniência. Não, nós acabamos de joelhos dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado. É fácil falar essa palavra? Da boca para fora é fácil. Mas 5:20 de Efésios fala em tudo dá graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí, irmão, tu consegue dar graças a Deus por esse problema que apareceu? Quer desarmar o teu ego, desarmar o mundo espiritual maligno? É você não ter ódio de nada e dizer, Senhor, obrigado. Eu te agradeço por esse problema. Está tratando o meu ego, está tratando comigo, está mostrando-me as coisas. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer pelas lutas. Levante a voz e agradeça, irmão. Levante a voz e agradeça pela tua luta, irmão. Mas não fique aí amarrado em luta, em problema, irmão. Dá graça a Deus em nome de Jesus Cristo. Diga para Deus que você crê nele, que você agradece com todas essas batalhas espirituais, esses embates, essas oposições. Senhor, estamos orando, Senhor, tu conhece o coração dos teus filhos. Oh, meu Deus, a luta que passamos, que não é contra a carne e sangue. Amarra o inimigo agora em nome de Jesus. Amarra o inimigo agora da vitória da tua filha e do teu filho. Ministra essa vitória no coração. Enche o coração de vida, porque queremos sair daqui cheio da vida. Tu veio para dar vida, vida com abundância. Tu disseste que o diabo veio roubar, matar e destruir. Senhor, mas tu dá vida e vida com abundância. Dá vida agora, ministra a vida, poder, graça aos teus filhos nesta reunião humilde, nessa reunião simples, onde estamos invocando o nome que é sobre todo nome. Sabemos que a perseguição é contra ti, Senhor. Sabemos que o embate é contra ti, Senhor. É tudo contra o teu testemunho. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. A sair do ego, do alto, do salto, do orgulho e da soberba de nós mesmos e olhar que é o Senhor que é ofendido, é o Senhor que é perseguido, é o Senhor que é rejeitado, é o Senhor que se rebelam, é o Senhor que resistem, mas nós te amamos em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te amamos, Senhor Jesus. Cancharamai. O irmão é sábio espiritualmente, irmão, você tem um pouco de inteligência espiritual, creio que sim, tudo é contra o Senhor, irmão, não adianta. Tudo que se levanta contra nós é contra o Senhor, se nós aceitarmos. Se levanta coisa, os pulando, beltrando, uma situação, não, é contra o Senhor. Quem é cego não sabe que é contra o Senhor. Tudo é contra ele, irmão. Para deixar de reunir, para deixar de adorar, para blasfemar, para duvidar, para virar as costas para o Senhor. Esse testemunho sempre vai ser ofuscado, o diabo vai tentar ofuscar. Porque o testemunho só pode ser dado pelo Espírito. E o diabo não pode, irmão, o diabo não pode tocar na minha unção. O diabo não pode tocar na tua unção. A unção está em cada crente no nome de Jesus. Ele sabe que não pode tocar na unção, mas ele sabe que pode usar a situação, conhecendo as nossas fraquezas, nosso ego. Então ele sabe que daí nós vamos entristecer o Espírito Santo e sair da visão. E paramos de testemunhar. Não temos um testemunho particular, não temos um testemunho familiar, não temos testemunho da igreja, não temos testemunho na sociedade. É ofuscado esse testemunho, porque ele sabe como lidar. Mas que o sangue nos lave de todo pecado. Que o sangue nos purifique desse pecado. Que o sangue nos lave de toda liberdade e maldade no nome de Jesus. O irmão está entendendo, irmãos? Que o Espírito Santo faça a irmã lembrar que tudo é contra o Senhor. Quando tiver um problema, você não quer orar, não vou reunir, fulano de tal, não suporto o ciclano, você está sendo enganado nessa hora que o Espírito faça você lembrar que é contra o Senhor. Que o diabo está te enganando, é contra ele, irmão. E tu caiu, eu caí no laço. Fico com um problema com alguém, animosidade com pessoas, e Satanás está batendo palma e diz, está ali, ó.
ofusquei, entristeci o espírito nele. Olha lá, está caída, está caído, está revoltado. Olha lá, está enchendo a cara, está não sei aonde, está lá no mundo, batendo palma e cheio de alegria. Tem pessoas que se desviam e falam, bom aqui no mundo. E não sabe, irmão, que o testemunho é contra o Senhor. Tudo é contra Ele, para nos tirar da centralidade dEle. Santificado o nome dEle. Mas quero falar uma palavra agora pessoal para cada irmão. Com todo amor aqui, irmão. Não é só para as pessoas idosas, não. Porque nós estamos na fila. Ninguém sabe quem vai hoje, quem vai amanhã. Ninguém sabe de nós. Todas as pessoas saudáveis que partem de uma hora para outra. Mas uma hora, vai chegar essa hora pessoal para cada um de nós. Que experimentaremos. E Paulo disse, naquele dia conhecerei como sou conhecido. Eu posso estar aqui, irmão, dar um testemunho de cristão, de homem maravilhoso, mas o Senhor sabe quem é o Vilmar. O Senhor sabe quem você é, irmã, quem você é, irmão. Lá do capítulo 13, os últimos versículos do capítulo 13, lá do livro de 1 Coríntios fala, agora eu vejo como espelho, como enigma, mas naquele dia, no dia do Senhor, conhecerei como sou conhecido. Então o Senhor mostrará quem eu sou, quem você é. Isso é de clamar por misericórdia. E ali não vai ter mulher, não vai ter prefeito, não vai ter presidente, não vai ter ninguém do teu lado, irmão. Não vai ter um médico, não vai ter um pastor, não vai ter um padre, não vai ter nada de luz. É tu e Cristo ou não. Mas aquele que está no Senhor não teme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Exalte o Senhor nessa reunião. Exalte o Senhor nessa reunião. Então, irmãos, perturbados, vamos continuar. Versículo 3, e lançaram, veja só, irmão, e lançaram as mãos sobre eles, e os puseram onde, irmãos? No cárcere, na prisão, até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Olha o ódio, irmão. Pegaram esses irmãos que estavam testemunhando de Cristo e jogaram onde, irmão? Numa prisão. Agora eu pergunto, nós já pagamos preço assim, irmão? De ser tirado de casa, ser tirado do trabalho, jogado numa cadeia, jogado num presídio. Irmão, aqui a gente da penitenciária sabe o que estou falando. O que é uma penitenciária, né, irmão? Eu vou entrar em detalhes sobre isso, né? O irmão sabe, convive com isso. Está lá, irmão. O que é aqueles isolamentos? Está lá. Agora, estão lá no presídio por pedofilia. Desculpa, viu, irmão? E muitos, pastores evangélicos. Tem área lá de evangélicos, irmão. Da penitenciária, passinho de obreiros, irmãos, crentes, evangélicos, pedófilos. Padre, está lá. Religioso, eu não tenho, irmão. Quanto mais ou menos? 50, 60. Viu, irmão? Que carregavam uma Bíblia. Viu, irmão? Que pregava e cantava. Mas está lá com 40 anos, tem mais de 40 anos de cadeia na penitenciária. Obreiros, até me chamo de área evangélica lá na penitenciária. Agora, esses, irmãos, não foram porque roubaram, enganaram, compraram, não pagaram, passaram a perna em alguém, se fizeram de agiota, pegaram o dinheiro de alguém, não. Eles estão lá na prisão por amor ao Senhor, por pregar em Cristo a ressurreição. Simples parece, né, irmão? Mas não é simples. E a palavra fala, muitos, porém, dos que ouviram a palavra desses apóstolos que estavam na prisão agora, creram, e chegou o número dos homens a cerca de quanto, irmão? Irmãos, cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as suas, o quê? Olha para a Bíblia, as suas o quê? Autoridades, os anciões, os escribas, o sinédrio, bem como Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. O 7, mais uma vez, e pondo no meio deles, vamos lá, irmãos, lê comigo, indagavam, com que poder, em nome de quem fizesse isto? Que era a cura do paralítico na porta do templo. Vamos ver a resposta do testemunho. Por que entra o Espírito Santo aqui, irmão? Porque sem o Espírito Santo não há testemunho.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciões, se hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado. Quero falar uma palavra aqui, irmãos. Irmãos, o modo como foi curado, o benefício a um homem e o modo que foi curado. Então receba esse benefício e receba a cura nesta reunião simples. Por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, irmão. Seja a doença que for que tu tiver, que esse espírito de enfermidade saia no nome de Jesus Cristo, que você receba saúde, receba graça mental, espiritual, tanto para o espírito como para a alma e para o corpo, que a saúde não é só física, irmão. A saúde da alma, porque psicologicamente muitas pessoas estão abaladas, com problemas sérios, crianças afetadas com tantas doenças, homens, crianças que hoje estão sendo diagnosticadas com, mais comum hoje, déficit de atenção, como é que é essa? Autismo,